antes de entrar, como que eu sinto assim, eu quero servir mais, sabe? Tenho falado isso com o Senhor e eu vejo essa aula também como uma forma, né, de estar servindo vocês aí, autoras de ficção cristã, compartilhando um pouco da minha experiência. Então, fico grata, espero que possa abençoar bastante. Pergunta do pessoal que está aqui, todo mundo aqui já tem um livro lançado? Ou tem gente aí que ainda está no processo de escrita? Ou ainda está no processo de sonhar? Se vocês puderem me responder. Algumas pessoas eu sei, que é a Gabi, a Késia, a Rebeca. Mas tem alguém aqui que ainda não lançou um livro? O pessoal que está. Isso, isso, não precisa ficar com vergonha e não falar. Só comenta aqui para mim. A Raioline colocou: eu tenho 2 livros lançados, porém não cristãos, são no processo de escrita do primeiro livro cristão. Legal. Só tenho contos publicados por enquanto. A Samila colocou. Top. A Oguakira colocou: tenho um lançado na Amazon. Beleza. Então acho que é a maior parte, né, do pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Peraí. Bora lá. Aqui, teve mais uma resposta. A Ginelli, eu tenho um físico lançado, 2 e-books e já estou com outro para ser lançado em breve. Gente, então vocês estão assim, essa aula é para vocês mesmo. Já tem o livro, já tem o livro pronto, é isso aí, é começar a trabalhar com ele. Legal, isso é ótimo. Então, gente, eu só vou me apresentar aqui caso alguém não me conheça. Eu sei que a maioria do pessoal que eu já conheço, os roxinhos, né? Mas meu nome é Sara, eu tenho 23 anos e eu sempre escrevi, né? Mas vamos dizer assim, eu lancei a Escolha do Verão em 2021, então desde então que eu venho me dedicando totalmente aí à escrita. Então faz uns 3 anos de experiência mesmo na área. E eu tive o privilégio assim de estar em alguns eventos presenciais e me apaixonei completamente, completamente. Então eu acho que uma das coisas mais importantes para o autor, especialmente o autor independente, né? A gente que está começando hoje, é estar em eventos presenciais. E aí, por que participar? Que eu coloquei aqui, para quem quer se profissionalizar como escritor, começar a participar de eventos presenciais é muito importante, pois são neles que você vai começar a compreender melhor o mercado em que está inserido e alcançar leitores que não alcançaria pela internet. Então, aqui eu quero compartilhar um pouco das minhas experiências mesmo, né? Eu lancei a Escolhas de Verão em 2021, e 2021 a gente estava o quê? Saindo ali ainda da pandemia. Todo o contato que eu tinha com as pessoas era somente online. A Gabi foi uma das minhas primeiras betas, muito, muito grata por isso. Nossa, Deus, estava completamente perdida, nem sabia para quem mandar. E aí a Gabi foi muito, muito amorosa assim, em aceitar ser beta do meu livro. E aí depois eu lancei Escolha do Verão em maio. E a partir daí, então, comecei esse processo que eu acredito que todos vocês já estão nele também, que é do quê? De você estar ali sendo presente nas redes sociais, divulgando o seu livro, esse processo árduo, eu diria, de conseguir leitores. É o primeiro passo, assim, primeiro a gente escreve, lança, e aí começa, porque o escritor, a gente, não é que o nosso dom se limite as pessoas lerem, né? Mas querendo ou não, o que faz um escritor realmente são os leitores. É você escrever ali e ter as pessoas que vão ler, principalmente para ser uma carreira mesmo, e não um hobby, né? Então, os leitores são parte completamente essencial da carreira de um escritor. E aí a gente começa primeiro nesse processo na internet, de estar ali conseguindo leitores. Eu fiz, nossa, de tudo assim no início. Eu não tinha ninguém que lia o livro. Eu acho que vocês já devem ter recebido aquelas mensagens do pessoal: ah, não sei o quê, eu queria ler o seu livro, mas eu cobro tanto. E esse tipo de coisa. Eu paguei, gente, para ler meu livro desse jeito, porque eu estava no início, eu precisava começar ali, mandava mensagem pro povo, enfim.
E aí, aos poucos, naquele ano de 2021, eu fui, assim, graças a Deus, me conectando com diferentes pessoas e o processo começa a ser natural. Dos leitores descobrirem o seu livro. A Amazon tá aí para isso. E a Amazon, eu acho que é sensacional por isso, né? Porque às vezes a pessoa se depara com essa história ali de forma super aleatória no Kindle, no próprio site. Isso é muito legal. Então, eu comecei ali em 2021, do zero mesmo, a captar leitores pela internet. E não foi um processo rápido, o início é muito sofrido. Gente, é muito sofrido. Nossa Deus, vocês não estão entendendo. É muito sofrido mesmo. E é aquele negócio que você acha que você nunca vai sair daquele lugar. Tipo assim, era uma pessoa que lançou um livro na mesma data que eu, tipo, 3 meses depois. Ela estava lá, tipo, com 200 avaliações na Amazon. E eu tinha 18, sendo que, tipo, 5 era da família. Então, tipo assim, minha mãe que pediu pro tio, que pediu não sei o quê. Então, assim, é um processo doloroso, mas que faz muito parte, assim. Eu acho que nos ensina, primeiro, a acreditar na nossa história. Porque por mais que você não tenha ali vendo o resultado, você continua, né, persistindo. E aí, no final de 2021, eu tive a oportunidade de estar indo para a Bienal do Rio com o meu livro. Então, como que foi? Nós fizemos foram um grupo de autoras de ficção cristã, fui eu, a Cristina Bonfim, que escreveu Sereia Sem Dons, a Ioná, que escreveu Crisântemo de Ferro, e a Renata, que escreve romances também. E aí nós juntamos ali o grupo de 4 autoras que não tinham experiência nenhuma com eventos, nem nada, mas que nós temos um sonho, é um sonho você estar numa Bienal, você estar no evento presencial. E aí fomos, na fé mesmo, para a Bienal do Rio. Gente, foi uma das experiências mais maravilhosas, assim, na minha vida, da minha vida. Por quê? E aí que eu entro um pouco o porquê participar. Deixa eu compartilhar aí. Eu tinha uma experiência, eu conhecia só um lado do que era ser um autor, do que era ser um escritor, que era a internet. Eu cheguei no Rio, o meu stand do Rio, deixa eu mostrar para vocês, é esse aqui, ó, que tá eu e a Renata. Ai, gente, eu sou apaixonada com o evento presencial. E aí o que acontece? Eu era uma escritora online. Então, você ser um autor online, vamos dizer assim, é muito mais fácil, né? Você tá ali, faz os posts, cria o conteúdo, só comunica com o pessoal por mensagem, não aparece tanto se você não quiser. Agora, já na Bienal, foi uma experiência completamente diferente. Primeiro, nessa Bienal, eu pedi 200 livros. Peguei dinheiro emprestado com a minha tia, peguei dinheiro emprestado com o Nubank e chego num evento gigantesco, onde só tinha 2 estandes cristãos em todo o evento. Então, era um stand lá mais de Bíblia e o nosso stand. Porque a Bienal desse ano específico, né, de 2021, não tinha nenhum stand cristão, porque era pós-pandemia, então tinham muitas editoras grandes que não foram. E basicamente era só a gente ali, e eu nunca tinha tido experiência nenhuma. E aí cheguei lá no primeiro dia. Primeiro dia foi uma sexta-feira, e ficamos sentados aí dentro do estande, onde vocês estão vendo aqui onde está eu e a Renata aqui. Ficamos ali sentados, vendo o pessoal passar, esperando o pessoal chegar. E aí vendi 8 livros no primeiro dia. E eu tinha levado 200. E aí eu fiz a conta. Se eu vendesse 8 livros por dia, consegui vender os 200 livros que eu levei. E eu ia ficar com uma dívida. O desespero total, assim, a noite chegou e aí caiu a ficha. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu vender 8 livros por dia, eu tô acabada, entendeu? Eu não vou, primeira e última Bienal. E foi muito legal, gente, porque assim, o que essa Bienal fez para mim, primeiro, é que é algo que te tira completamente da sua zona de conforto. Então, você não está ali mais atrás do seu perfil. Você tomou um passo de fé e de coragem de estar num lugar, e aí você chega lá e você descobre que não é só estar lá. Você tem que vender o seu livro. Agora você tem que correr atrás. E aí tivemos esse primeiro dia de Bienal. E uma coisa que eu acho sensacional, e eu já quero compartilhar e adiantar para vocês que planejam e sonham em estar em bienais. Se preparem para Deus trabalhar no seu coração. Eu falo para vocês que essa Bienal do Rio
a primeira, ela foi para mim tão forte quanto um acampamento de igreja. Sabe aqueles acampamentos de igreja, assim, de cura, libertação, que nossa, Deus trabalha ali no seu coração? Foi essa Bienal. Foi literalmente tão forte. Para mim, foi a mesma coisa. Porque é muito diferente quando a gente está ali realmente se colocando no lugar para servir o Senhor de uma forma prática, que nos coloca vulnerável, sabe? E foi muito engraçado, porque o primeiro dia da Bienal, eu espero que as pessoas não se importem, mas assim, foi todo mundo chorando, entendeu? Cada hora uma começava a chorar. Maravilhoso, gente. Cada uma começava a chorar e aí saía chorando de desespero. Então, tipo assim, foi colocado muito, muito à prova a nossa fé e os nossos medos mesmo, de não se achar capaz, de não se achar o suficiente, de não se achar tão bom quanto a outra autora para conseguir vender. Então, Deus trabalhou muito, muito mesmo no meu coração. Pelo menos ninguém tirou sozinho. Literalmente, ninguém tirou sozinho, entendeu? Cada dia foi uma. Minha mãe, que estava lá no stand, ela foi a psicóloga de todo mundo. Cada dia ela levava uma para conversar. Falando, calma, vai dar certo, vai vender. E aí continuou, chegou, fomos para o final de semana. E aí, o que a gente percebeu? Que se a gente quisesse ele vender todos os nossos livros, a gente tinha que sair para fora do stand. Então, esse é o primeiro passo. Você não aluga o stand para você ficar sentado lá dentro. E eu estou dando dicas aqui muito práticas mesmo, tá, gente? Se você está num evento, você não pode, somente se você é autor independente do seu primeiro evento, você não pode ficar sentado lá dentro esperando as pessoas chegarem. Dê a Deus a cadeirinha, você não vai usar ela. Por quê? Você tem ali 10 dias, que são o tempo de uma Bienal, uma quantidade de livros que você pediu na fé. Tipo assim, o mais difícil de acontecer já aconteceu. Você chegou ali naquele lugar. Então, o que você tem que fazer é usar bem o tempo que você tem. Então, o que a gente começou? Eu falo assim, gente, é muito desafiador, mas é algo que eu acredito que vai te lapidar muito como escritor e como cristão também. Eu sei que nem todo mundo aqui é extrovertido, gosta de falar e etc., mas é necessário, tá? Você é necessário. Eu vou até compartilhar melhor isso num outro slide, mas é necessário você estar disposto a sair da sua zona de conforto. Então, foi o que a gente começou a fazer. O pessoal começou a passar. E eu tava lá. Uma coisa que ajudou também, meu livro era de fantasia. Então, eu fui toda fantasiada, levei uma espada. Aquela espada salvou a minha Bienal. Salvou a minha Bienal, porque eu ficava balançando a espada, assim, eu chamava a atenção das pessoas. E aí, qual foi a minha estratégia? Eu pegava meu livrinho, que colocava ele aqui no braço, pegava a espada na outra e começava a andar em volta lá de onde a gente estava. Se a autora esse é uma vida de desafio, não, vocês não estão entendendo, vocês acham que é só escrever. Vocês não estão entendendo. E aí eu pegava o livrinho na mão, a espada na outra, e comecei a andar por ali, na região onde a gente estava. Aí uma pessoa me parava, porque achava muito legal a menina vestida lá de princesa com espada, pedia para tirar uma foto. E aí eu falava, claro, e aí eu aproveitava, deixa. Tirou a foto, falava, posso te apresentar o meu livro? Tipo assim, aproveitando, posso te apresentar o meu livro? E aí a pessoa falava, nossa, você escreveu? Eu falava assim, etc. E começava a contar. E aí foi um processo, gente, até eu realmente conseguir me adaptar. Por quê? No início, a gente fica com muita vergonha de você chegar e abordar a pessoa. E pode ter certeza, vai ter gente que vai falar não. Vai ter gente que vai falar não, que você chega, posso te apresentar o meu livro? Não. Aí você fala, tá bom. E deixa a pessoa aí, continua. Só que uma coisa, um pensamento que eu tive lá no momento. Você não está abordando a pessoa no meio da rua, no meio de um shopping. Você está abordando uma pessoa dentro de uma Bienal. Se a pessoa está ali, é porque ela vai comprar livros. Só no caso dela ter comprado o ingresso errado, não saber o que era, caiu ali de paraquedas, o que é muito difícil. Então, se a pessoa está ali, é para comprar livro. A gente não está fazendo nada demais, você não está fazendo nada errado. Você está ali, se tem um lugar que você pode fazer isso é dentro de uma Bienal. E você está ali como autor. Então, esse pensamento me ajudou. Tipo assim, eu não estou, sabe, ofendendo, não estou exagerando. Não é no meio da rua. A pessoa está ali dentro para conhecer livros. Por que não apresentar a ela o meu livro? Se ela não quiser, amém também. Se só sorrir, eu não me deixei afetar pelos não, sabe? Eu sempre era carismática, mesmo quando eu recebi o não. Eu falei, ei, tudo bem? Posso te apresentar o meu livro rapidinho? O pessoal falava, não.
falava, tá bom, sem problema. Porque eu acho que isso recuperava a minha dignidade, entendeu? Em vez de eu ficar com a cara triste, eu ficava tipo, tudo bem, nem queria mesmo. Então, não doía tanto. Deixa eu ler aqui os comentários. A Raioline colocou. Na minha primeira Bienal, também fui com amigas. Meu livro só tinha 2 meses de lançado, todas nós saímos do stand da editora, a gente saiu panfletando mesmo, levando os marcadores, abordando as pessoas. Foi divertido e assustador. Exato. É os dois ao mesmo tempo. E aí, basicamente, essa foi a minha experiência nessa primeira Bienal. E à medida que os dias foram passando, aquilo foi se tornando mais natural. A gente vai aprendendo também a como abordar as pessoas, como contar a história, e aos poucos vai se tornando mais leve. Então, assim, eu tive experiências muito legais, e que nem eu falo, hoje, eu não vou dizer para todas, né? Mas minha Bienal de São Paulo do ano passado foi completamente diferente da minha Bienal do Rio. Por quê? Por um milagre do Senhor, que é a minha Bienal de São Paulo, deixa eu mostrar para vocês. Foi esse stand aqui. A minha Bienal de São Paulo, eu não precisei sair do stand para vender o livro. Foi um caso em que eu fiquei ali sentadinha na cadeirinha. Porque elas tiveram 6 meses de distância de uma Bienal para outra. Então, nesse tempo, eu desenvolvi ali no Instagram com o público, e a maioria do público leitor também está em São Paulo, leitor geral e leitor de ficção cristã, pelo menos meu público, eu percebi isso. Em São Paulo, então, eu não sofri metade do que eu sofri no Rio, só que eu senti falta do sofrimento, porque foi um negócio que lapidou tanto o meu coração com o Senhor, de eu ter que sair todo dia daquele stand, sair da minha zona de conforto, falar assim, eu acredito no propósito de Deus com a minha história, eu acredito que Ele me trouxe aqui por uma razão, e eu vou enfrentar os meus medos e eu vou falar com as pessoas. Então foi algo que nossa, trabalhou muito no meu coração. Teve momentos, assim, eu tive umas experiências muito legais, que eu tava lá andando no corredor, e aí esvaziou um pouco. E aí eu comecei a orar. E foi exatamente isso, gente. O aperto faz com que a gente ore, muito mais do que se tiver tudo ali fácil. Falo, nossa, de coração para vocês. E aí eu comecei a orar. Ainda faltava bastante livro para vender. Eu falei, Deus, traz uma pessoa que precisa dessa história. Traz uma pessoa que precisa dessa história, que precisa ler. Eu creio que o Senhor nos colocou aqui por uma razão. Eu creio na mensagem dessa história. Me direciona uma pessoa que precisa dessa história. E aí, deu tipo uns 2 minutos, veio uma menina com um namorado, e a menina tava com um brinco de estrelas, colar de estrela e mochila de estrela. E para quem não leu, na minha história Escolha do Verão, as estrelas têm uma simbologia ali muito forte. E aí, na hora eu vi aquela menina, eu falei assim, meu Deus, é ela. E aí eu cheguei nela e falei, tudo bem? Desculpa te incomodar, mas é porque eu sou autora de fantasia e eu escrevi o meu livro e nele as estrelas elas têm um papel muito importante. Eu não consegui não notar o seu brinco, o seu colar, eu amei sua mochila, eu vejo que você já tem uma conexão com estrelas. Foi isso, eu falei isso, a menina levou o livro. Ela, ai, sério? Você é autora? Tá bom, vou levar. E eu vi, tipo assim, Deus trazendo muitas pessoas. Então, os perrengues da Bienal foram as coisas que mais enriqueceram a minha vida e que foi nessa Bienal que eu realmente, assim, entendi o chamado de Deus para mim. E aí, deixa eu passar aqui. Agora falando mais do mercado literário, por que é muito importante e muito benéfico mesmo você estar numa Bienal como autor? Eu coloquei aí um quadrozinho que é mais ou menos o que eu acredito que seja a realidade ainda. Claro que está mudando, mas eu ainda acho. Que isso aqui é todo o mercado literário, né? E aí, essa parte rosinha são os livreiros e as distribuidoras. A parte azulzinha é a Amazon, que está crescendo aí. E a parte verdinha é dos autores independentes. Querendo ou não, essa parte rosa aqui, ela ainda constitui a maior parte do mercado literário, porque o mercado literário no Brasil, ele é muito mais antigo do que o tempo aí que a Amazon explodiu com os livros, que tem o quê? 10, 15 anos, vamos dizer, por assim. Então, nós temos aí muitas distribuidoras tradicionais, muitos livreiros antigos, e nós temos ainda um público muito grande de leitor que não tem acesso à Amazon e que não vai conhecer o seu livro. Estando ele na Amazon, você não alcança essa porcentagem dos leitores e que nas bienais você alcança. Então, isso foi uma coisa sensacional que eu vi, assim, porque abriu os meus olhos como autora, como que existe ali um público muito grande
que eu não consegui alcançar pela Amazon. Por exemplo, o meu livro, ele é uma fantasia infanto-juvenil. Só que os meus leitores, na maioria da Amazon, eram de o quê? 16 anos para cima, mais ou menos 16 até 22, porque é esse público que tem maior acesso à internet. Só que o meu livro ele é infanto-juvenil, ele é um livro que eu fiz para uma criança de 10 anos pegar e conseguir ler. Só que esse tipo de leitor não tem acesso ao Kindle e e-book, que eu acho que é um pouco do livro da Gabi também, né? Aí eu já peguei. Então, tipo assim, e o que eu vi, gente? O tanto de criança que comprou meu livro na Bienal, que não teria acesso ao livro de nenhuma outra forma. Era, nossa, sensacional. Eu amei vender meu livro para criança, porque assim, era o que eu sempre quis. E a Amazon não me proporcionava alcançar esse público. Então, eu tive experiências muito legais, principalmente como é fantasia e espada, isso já atrai a criança, né? E aí eu tive um caso muito legal de um menino de, acho que ele tinha uns 8, 9 anos. E aí ele chegou, ele viu a espada, né? Foi atraído pela espada. A minha espada é tipo a comidinha que a gente coloca ali para pegar o animal, entendeu? Não que seja animal, vocês entenderam? Tipo para pescar. A gente coloca ali, a criança vem com a espada, a gente apresenta o livro. E aí o menino veio e eu mostrei para ele o livro, contei a história do Beor e a mãe tá atrás dele assim, com o braço cruzado. O evento presencial expõe nosso público não só em números, mas também em idades e gostos. Exato, Gabi. Tipo assim, a nossa experiência, eu acho que é realmente quando a gente se torna escritor, porque a gente vivencia o todo, a gente vivenciou só um lado até agora. O evento presencial nos mostra o outro. A espada foi a isca, isso, eu senti, você conseguiu colocar em palavras o que eu queria dizer. E aí a mãe ficou atrás, assim, ó, com o braço cruzado, tipo, sem paciência, sabe? E aí eu contei a história pro menino, o menino virou pra mãe e falou assim: mãe, eu quero. Mãe, eu quero levar esse livro. Ela, não, vamos, não podemos, obrigada, viu? Agora não vamos levar, você não vai ler. E aí continuou. Deu, gente, 2 horas. A mãe voltou. Ela, pelo amor de Deus, desde a hora que a gente saiu desse stand, esse menino não falou de outra coisa. Você não tá entendendo? Ele me prometeu, em nome do pai dele, em nome de Deus, em nome do videogame, que ele ia ler esse livro. Então tá bom, vou comprar o livro. E eu achei isso tão legal, porque assim, era um menino que não tinha. Talvez a escolha do verão seja o livro que vai fazer ele se apaixonar pela leitura. Então, ele não tinha o hábito, não lia livro grande, mas aquele contato de eu apresentar o livro para ele foi o suficiente para ele encher o saco da mãe a Bienal inteira para ela comprar o livro. Então, assim, foi legal demais a conta ver isso e descobrir realmente que esse meu público não estava na Amazon e que eu não conseguiria alcançar de nenhuma outra forma. Então, os 2 públicos que eu alcancei muito nesses eventos foi realmente das crianças, pré-adolescentes e das pessoas mais velhas também, que não têm esse acesso, que não têm esse contato. E agora vamos falar assim de números também, né? Eu alcancei um público também que estava na internet, mas que não me conhecia. Então, nos 10 dias de Bienais, a quantidade de seguidores que eu ganhei foi muito grande, porque você estava ali com o seu Instagram no marcador, que é muito importante. E eu sempre falava lá com as pessoas, me segue no Instagram para acompanhar e etc. Então, isso também alavancou o meu público leitor online, porque eram pessoas que estavam ali no TikTok e no Instagram, só que como uma autora independente começando, eu nunca bombei, eu nunca tive, nossa, alguma coisa que viralizou, que alguém famoso leu, sabe? Então, a Bienal foi o lugar em que essas pessoas me encontraram. Então, eu vi um aumento muito, muito grande do meu público, assim, dessa primeira Bienal. Um outro lado que eu acho muito legal, gente, e que eu não tive acesso a ele na primeira Bienal, eu tive acesso a ele na segunda Bienal que eu participei. Por quê? Explicar. Eu participei de 3 Bienais até esse presente momento. Eu participei da Bienal do Rio, em 2021, com um estande próprio. Eu participei também da Bienal de Minas, aqui de Minas Gerais, em maio, e da Bienal de São Paulo, em julho. Só que a minha experiência da Bienal de maio foi completamente diferente, porque eu não fui como autora, eu fui trabalhar num stand de livros. E para quem aí trabalha freelancer, né, não, que nem eu já estava trabalhando, eu saí do meu trabalho tradicional em 2021, desde então eu trabalho só como autora. Foi uma experiência maravilhosa, gente, para eu conhecer o mercado que eu estava inserida. Então, eu não tive,
tive só um dia na Bienal de Minas como autora mesmo. Nos outros dias eu estava trabalhando dentro de uma livraria. E as experiências que eu tive lá foram sensacionais. Assim, eu falo que foi meu melhor momento do ano passado. E assim, foi difícil pra caramba, porque eu estava trabalhando no estande de uma livraria em que os donos não eram cristãos. Eles eram pessoas muito difíceis. Eles não deixavam nenhuma dos atendentes da livraria nem sentar. Eu trabalhava 10 horas por dia, porque Bienal, 10 horas ou 12? Acho que eu trabalhava 12 horas por dia, porque Bienal é de 10 às 10, tá? Toda Bienal é 10 às 10. Eu trabalhava 12 horas por dia, não podia me sentar na cadeirinha, porque eles não deixavam a gente sentar, porque falavam que era feio a pessoa chegar e a gente estar sentado. Tava frio pra caramba, porque fizeram a Bienal no estacionamento. Tá? Foi literalmente a época mais fria do ano aqui em BH. E não tinha, enfim, sofrimento. Eu fiquei gripada, confusão. E eu ficava morta, né? Morta de cansaço. Mas foi, de novo, gente, o tempo que Deus mais falou comigo. Porque foi um tempo que eu precisava muito. Eu lembro de uma semana antes, eu estava orando para Deus, e eu estava meio perdida, assim. Eu falava, Deus, e agora? Eu saí do meu trabalho, tô aqui trabalhando só com escritor. O que vai ser? O que vai ser a partir daqui? E aí Deus abriu a porta na semana seguinte, que eu estava trabalhando nessa Bienal. E para vocês terem noção, o quão importante, quão legal é a gente realmente entender o mercado que a gente está inserido, primeira experiência que eu tive foi no primeiro dia, chegou as escolas, uma coisa importante sobre Bienal. Escolas, eu vou até comentar isso mais para frente. Tem muita escola, tá, galera? Muito estudante, muito adolescente. As escolas, elas dão ali um vale Bienal, um cartãozinho, mas que eu, como autora, nunca peguei, tá? Então, eu, como autora, nunca aceitei os cartões de escola, e eu vou explicar o porquê no próximo slide, só para contar essa história. E aí chegou lá, eu estava trabalhando dentro dessa livraria, que era uma livraria totalmente secular mesmo. E aí chegou uma professora com uma turma, e a professora veio para mim. Olha, minha filha, ela tem 13 anos e ela mandou aqui essa lista de livros que ela queria, mas aí você podia me orientar, porque eu não sei sobre o que que fala e tudo. E aí ela foi me mostrando todos os livros. E eram todos os livros temáticos LGBT. E aí eu comentei com ela, falei, olha, isso vai da criação de cada um, mas esse livro aqui, eles são de temas LGBT, então só para você ficar sabendo. Ela, ai, não, eu imaginei que ela tem 13 anos e ela cismou que ela é menino, ela quer porque quer fazer uma cirurgia para tirar os peitos. E uma coisa, então assim, ela compartilhou comigo, assim, eu falei, nossa, que difícil, eu imagino que nessa idade isso é muito difícil. E continuei. E eu falei, olha, esse último aqui, ele tem alusão ao suicídio, não é um tipo de história que eu leria, mas eu acho que isso fica de cada pessoa também. Ela, não, então esse não, porque o pai dela suicidou faz 2 anos. E eu, assim, meu Deus do céu, o que que eu falo? O que que eu faço com, sabe, para uma mulher dessa? E aí, na hora, eu falei assim, nossa, eu sinto muito, eu não consigo nem imaginar a luta que tá sendo para você. Ela, ai, você não faz ideia, cada dia, assim, eu não acho que eu vou chegar no próximo. Eu falei, eu posso te dar um abraço? E aí eu abracei ela. E aí eu orei por ela, dentro da livraria, os meus chefes não eram cristãos. E aí eu orei por ela, e a mulher começou a chorar, tipo assim, dentro da livraria. E eu vi como que Deus mostrou, assim, sabe? Como que nós, cristãos, a gente precisa estar nesse lugar, gente. Porque, nossa, a experiência que eu tive trabalhando nessa livraria secular era sempre assim. E Deus, ele realmente direciona pessoas que precisam. A escrita é uma ferramenta tão importante, tão importante. E aí eu compartilhei com essa moça, por exemplo, sobre o meu conto do Parque Falacier, que eu falei assim, às vezes, na nossa adolescência, a gente não gosta do nosso corpo. A gente não nos acha bonito, feminina. Isso não significa que essa não é a nossa identidade, é uma fase. Então, e isso foi muito legal, de eu estar tendo essa experiência, sabe? E então, isso foi legal, porque eu conheci um público que não era cristão, mas que é um público literário, que está ali consumindo no geral. E eu conheci também um pouco mais dentro do universo das distribuidoras, que é sensacional. Eu conheci nessa Bienal uma dona de uma distribuidora de livros, que era cristã, e aí basicamente, ela tinha pedido muito livro para a Bienal. E a Bienal aqui de Minas, ela foi meio que um fiasco. E ela ia quebrar. Ela estava para quebrar nessa Bienal. E a gente foi muito engraçado. Vocês não estão entendendo. As reuniões dos livreiros, um batendo boca com o outro, querendo partir para cima do outro, para bater no outro. Assim, é uma confusão. A gente descobre um submundo do mercado literário.
sabe, essa realidade dos donos dos estandes, de cada livreiro, de cada livraria, é muito legal. Os barracos nem tanto, mas é muito legal. E aí a gente viu que essa moça, os outros donos lá dos estandes, eles já conheciam ela de outras bienais, estava todo mundo meio que gorando, sabe? Tipo, ih, vai acontecer com a Déia, igual aconteceu com o Márcio. Márcio quebrou na Bienal de 2016. E, sabe, tipo assim, a gente tá dentro desse universo, né? E aí, como ela era cristã, a gente combinou de orar todos os dias no stand dela antes de fechar a Bienal, para que Deus abençoasse realmente ela vendesse ali pelo menos o suficiente para pagar os custos. E a gente teve, gente, nossa, experiências maravilhosas nesses momentos de oração. Todos os dias de noite a gente orava. E no final Deus abençoou e ela não quebrou na Bienal, esteve na Bienal de São Paulo. E hoje ela tá com uma livraria física dela lá em São Paulo. Então, isso foi muito legal para mim ver essa realidade das distribuidoras e como funciona. Eu sinto que quando a gente é autor, quanto mais, tipo assim, quanto mais a gente souber sobre isso, melhor é, porque a gente entende como funciona. Isso nos resguarda também de quando, às vezes, for assinar com uma editora, ver realmente que é um contrato justo, porque a gente conhece ali como que é a didática, como que é a relação entre as distribuidoras e as editoras. Faz a gente sair da nossa bolha como autor. Isso me fez sair da bolha como autor. Eu consegui ver um pouco do mercado como um expositor, como um livreiro, né? E isso é importante, porque a gente entende como funciona, como que o processo do nosso livro ali rolando naquele meio funciona. Então, o importante da Bienal é essencial para essas duas áreas. Você vai alcançar um público que você não alcançaria pela internet de jeito nenhum, é um público que é ali que eles vão te encontrar, e às vezes esse público vai ser muito mais fiel do que o público da internet, é o pessoal que vai realmente estar ali atrás e etc. E você vai também conhecer o mercado por dentro. Você vai ter ali insights e conhecimentos sobre o dia a dia, sobre a relação entre as editoras, com distribuidora, com livreiro, que vai te fazer crescer como autor. Saber realmente onde você está inserido, né? E aí eu coloquei aqui pontos importantes para você estar numa Bienal. Primeiro ponto, falar em público. Que nem eu disse, eu não acredito que é algo restrito aí à pessoa que tem facilidade em falar em público. Eu acho que é realmente uma desenvoltura que a gente tem que estar disposto a ter ali naquele momento. Eu acho, especialmente, gente, como cristãos, a gente vê como uma oportunidade de Deus refinar o nosso coração. Então, a gente tira essa desculpa de, eu não gosto de falar em público, eu não sou boa, eu não me sinto bem, e olhar realmente com esses olhos. Eu vou me permitir sair da minha zona de conforto, porque eu creio que o Senhor pode trabalhar no meu coração através disso também. Então, ter essa desenvoltura é muito importante. Você tá realmente disposto e você não deixar você não se sentir incomodado com isso. Porque às vezes você já vai apresentar um livro para a pessoa, tipo assim, incomodado, você já vai apresentar com uma cara, tipo, eu posso te apresentar o meu livro? E, sabe, tipo assim, você ter essa confiança no que você está fazendo. Você escreveu essa história, ela é importante para você. Você crê que Deus tem um propósito para ela, e tudo que você vai fazer é apresentá-la para alguém. Se essa pessoa não quiser, amém. Você não invadiu o espaço da pessoa. Deixa eu ver. Eu, como tagarela com assuntos que gosto, poderia facilitar, mas aí pega a timidez para primeiro me aproximar, abordar o leitor. Sim. E eu vou falar isso também no próximo slide. Eu acho que é importante dois pontos, viu? A gente não pode ser tímido e também não pode ser tagarela demais, não. A gente tem que saber o ponto exato. E eu vou fazer um exemplo aí no próximo. Então, primeiro, gente, é realmente ter essa desenvoltura. Não ficar com vergonha. A forma como a gente lida com a situação, eu sinto que é o que define a situação. Se você vê a situação não como algo vergonhoso, mas como uma oportunidade de você estar ali vivendo o seu sonho e apresentar essa história para as pessoas, isso fica leve para você. E aí, quando você for mostrar para a pessoa, isso fica leve para ela também. Então, você realmente está ali, tentar fazer contato, amizade com o pessoal dos outros estandes, isso é super importante. E aí, aproximar a pessoa, ei, bom dia, tudo bem? Eu sou autora independente, posso te apresentar o meu livro rapidinho? Você gosta de fantasia? Uma coisa que eu achei muito legal também nisso, de falar em público, é você saber pegar o seu público, identificar o seu público.
Então, por exemplo, foi muito legal mesmo essa experiência na Bienal. Eu me livro era de fantasia, então todo mundo que vinha com uma blusa de Harry Potter ou de Percy Jackson, eu sabia que eu podia abordar, porque ia ser o meu público. Ia ser alguém que pelo menos gosta de fantasia. Pelo menos ia me ouvir. É uma pessoa que geralmente. Esse pessoal que eu abordei com blusa, etc., acho que eles nunca falaram não. Porque eu sabia ali que era o meu público, então aí, vamos dizer assim, tinha menos vergonha ainda. Porque, poxa, a pessoa tá ali com um negócio de fantasia, eu escrevo fantasia, eu só vou apresentar. Então, esse é o primeiro ponto. Estar aberto realmente a falar em público, sair do banquinho, sair para fora do seu estande. Segundo ponto que eu acho muito importante, gente, a flexibilidade. Eu coloquei flexibilidade de agenda, mas no sentido assim, você está ali os 10 dias, então você vai limpar ali a sua agenda para esses 10 dias, mas ser uma pessoa que lida bem com imprevistos. Principalmente porque se é autor independente, geralmente você vai dividir um estande com alguém. E você vai dividir um estande com pessoas. Pessoas reagem de forma diferente, em situações diferentes. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade para lidar com o outro, para lidar com imprevistos. Não seja aquela pessoa que estressa com tudo, pelo amor de Deus. Não seja a pessoa que estressa com tudo, que quer tudo certinho e tem que acontecer da forma dela. Eventos e bienais é a coisa mais, assim, é imprevisto toda hora. E faz parte, por exemplo, Bienal de Minas. O primeiro dia da Bienal, acho que nas 2 primeiras horas de Bienal, o Wi-Fi do lugar não estava funcionando. E as maquininhas de todo mundo travou, só conseguia pagar com dinheiro, entendeu? Isso faz parte desses eventos. Então, assim, e se você é uma pessoa muito estressada também, deixe que Deus trabalhe no seu coração, sabe? Deixe que Deus trabalhe no seu coração. Então, tenha essa flexibilidade realmente para lidar com imprevistos, porque Bienal é feito de imprevistos. E quanto mais leve a gente leva aquela experiência, melhor é para o nosso relacionamento com a pessoa do nosso estande, sabe? Melhor é a nossa experiência mesmo, porque a questão é, o imprevisto vai acontecer você querendo ou não, você reagindo bem ou não. Então, vamos ficar de boa, vamos realmente respirar fundo e saber lidar bem. Você já está ali, o principal você já conseguiu, que é estar na Bienal. Igual, por exemplo, nossa Bienal do Rio. Chegamos lá. E aí chegou uma criança de uma escola lá com um cartãozinho. Lembra que eu falei do cartãozinho que o governo dá? E aí a gente falou, aceita cartão? Eu falei, ué, cartão, aceita cartão. E aí coloquei na nossa maquininha, não passou. E aí depois a gente foi descobrir que aquele cartãozinho do governo, você tem que ir na organização do evento e pedir uma maquininha própria. Isso é muito importante. Você tem que ir na organização do evento e pedir uma maquininha própria. Primeiro dia só dava aluno com um cartãozinho. O que a gente ia fazer? Não tinha como vender, eles só tinham naquele cartãozinho ali. E aí fomos lá pedir a maquininha, eles não tinham mais disponíveis, porque geralmente você tinha que pegar alguns dias antes. Só que, assim, eu acho que depende muito do seu público também, como que você faz. Porque uma coisa importante sobre essas maquininhas do governo as pessoas passam ali a maquininha, só que você só recebe, geralmente, dali a 2 meses aquele dinheiro. Então, eu acho, a gente não pegou, eu em nenhuma Bienal que eu fui, eu peguei, e eu achei até melhor, porque às vezes tem gente que não tem dinheiro, mas tem gente que tem cartão de crédito e tem o cartão do governo. Então, em vez de pagar e você receber o seu dinheiro, você vai receber menos e vai demorar para o governo colocar na sua conta lá. Então, gente, seja realmente flexível, sabe? Às vezes, uma coisa que acontece direto em Bienal, outro ponto importante, se você for dividir o estande com alguém, pelo amor de Deus, tenha cada um a sua maquininha. Não aceita, se você souber que alguém não tem maquininha, manda lá o link de uma forma bem educada, fala, olha, pede a sua maquininha antes, Mercado Pago, eu gastei o quê? Acho que R$ 40 na minha maquininha, eu perdi ela na FEFIC, mas assim, entendeu? Enfim, eu vou achar ela ainda. Foi uma benção na minha vida, eu gastei R$ 40. E cada autor tem que ter a sua maquininha. Mas acontece de, às vezes, um autor tá ali passando o cartão e a internet da maquininha não funciona. E aí, o que você faz? Você pede para o autor do seu lado, posso usar essa maquininha? Porque eu não, a minha maquininha ela tá sem bateria, ou a internet ela tá oscilando. E aí a pessoa fala, tudo bem, pode. Vocês pegam um papel e escrevem no papel. Um livro passado no cartão da Gabi, por exemplo. Sabe? Então, ter realmente essa flexibilidade é muito importante para eventos presenciais.
Terceiro ponto, organização. Se preparar financeiramente e organizar as vendas de cada dia. Então, se preparar financeiramente, o que, que é? Você vai pegar ali semanas antes não, meses antes da Bienal, você vai pegar um orçamento. E aí a gente começa a trabalhar nas possibilidades, gente. Assim, toda Bienal que eu fui foi muito passo de fé, muito passo de fé. E toda Bienal que eu fui, eu tive que pegar dinheiro emprestado. Sim, porque é uma quantidade de dinheiro muito grande para você pedir de uma vez. Você vai pedir 200 livros. Só que vale a pena. Eu acho que às vezes a gente tem esse medo. Uma coisa é, por exemplo, eu vou pegar dinheiro emprestado para pedir 200 livros para eu vender. E aí vai ficar aqui na minha casa. E aí eu não sei quando que esse dinheiro vai voltar totalmente, porque eu vendo só 50, eu vendo 100, e aí fica 100 aqui, e eu tenho que passar a pessoa. É uma coisa completamente diferente uma Bienal, porque você tem ali 10 dias, você não está sentado na sua casa, você está num stand, num evento gigante, onde passam milhares de pessoas por dia. Se você quiser, você consegue vender todos os livros. Então, eu acho super válido isso de você pegar, assim, dinheiro emprestado, porque eu te garanto que se você sair do seu stand e abordar as pessoas, antes da Bienal acabar, você já vai ter o dinheiro que você pegou emprestado de volta para pagar para a pessoa. Então, igual no meu caso, na primeira Bienal que eu fui, eu peguei dinheiro emprestado no Nubank. Às vezes, se você tem Nubank, o Nubank ele tem opções de empréstimo, sabe? E que dá ali para cobrir esse valor. E geralmente, se a Bienal são 10 dias, geralmente ali no quinto dia eu já tinha conseguido todo o dinheiro do empréstimo. Então, você se organizar realmente, ó, eu peguei emprestado quanto e eu vou ter que pagar até que dia, você, igual na Maximus, que é a gráfica que eu peço o livro, a gente paga de 2 vezes. Então, você paga uma metade, 50% quando a produção começa e 50% quando a produção do livro termina e eles enviam. E você ter tudo isso organizado, sabe? Uma outra coisa importante que eu coloquei ali é organizar as vendas de cada dia. Cada dia da Bienal, você vai levar uma coisa muito importante, você vai levar papel branco mesmo, ou um caderno. Você vai levar um caderno limpo para a Bienal. E aí, cada dia você vai fazer ali a sua planilha de vendas. Então, isso é extremamente importante, porque é só assim que você vai realmente contabilizar. Porque senão é muita caixa, a gente embola, fica confuso. Você vai escrever ali, sexta-feira, dia 1. Vai vir alguém, você não precisa colocar muita coisa, você vai colocar quantos livros foram vendidos e como que foi, se foi cartão, se foi dinheiro, se foi Pix. Então, você vai colocar cartão. E aí, se você vende mais de um livro, tipo assim, se você tem diferentes títulos, aí você tem que colocar a escolha do verão, tananã. Parque Falacier, tananã. Então, você vai... Isso é essencial, você ter um papel para cada dia. Porque aí, no final do dia, você vai ver lá, vendi 20 livros hoje. Você vai e confere com as informações que você tem dos livros na caixa, tá? Olha, vendi 30 livros hoje. Sensacional. Não tem como não estar numa Bienal e não fazer essa organização diária ali dos livros vendidos. É isso, mais ou menos. Parcerias. Encontrar outros escritores para estarem ali sonhando com você. Eu acho que essa é a melhor forma de começar, porque você tá numa Bienal é caro, geralmente, sabe? Então, dividir o seu stand com outras pessoas, estar ali fazendo conexões mesmo, conhecendo, que é o que a gente está fazendo aqui, é essa sala aqui. Recomendo muito essa organização. Me perdi toda nisso na FEFIC, verdade, viu, Lita? Eu acho que eu não comentei isso com vocês também antes da gente ir pra FEFIC, foi falha minha. Porque é isso, tipo assim, senão depois vende, e aí vem um tanto de gente uma vez, você fica, nossa, quantos que eu vendi? Eu vendi 5, eu vendi 10. Então, ter um papel para cada dia é essencial para a FEFIC desse ano, agora você já está preparada. E isso das parcerias é muito legal, sabe? Por exemplo, a Bienal do Rio de 2021, ela foi surpreendentemente barata. O aluguel do stand foi 1.700, eu acho. Nós dividimos em 5 pessoas, ficou mais ou menos 300 e pouco para cada. Muito mais acessível, né? Bienal do ano passado já foi um desafio, assim, completamente diferente. Foi 6 mil reais um stand, que era basicamente o mesmo tamanho do stand de São Paulo. Eu dividi com outra autora, que foi a Cris. Mas detalhe, a gente dividiu só nós duas, porque a gente chamou mais gente, teve gente que ficou com medo de ir. Então, tipo assim, a gente foi as doidas que falou, vamos tentar. E a gente foi conseguindo dinheiro ao longo do ano, fizemos curso, gente, vocês não têm noção, só faltou a gente sair dançando no meio da rua para conseguir dinheiro. Mas a gente conseguiu dinheiro para pagar o stand. Então, você
principalmente quando você está começando, é essencial você estar com outras pessoas. O fardo se torna menos pesado. Tá, acho que é isso, mais ou menos. Deixa eu passar. A Ioline. O bom de ser empreendedora, tanto auxiliando no comércio do meu pai, quanto com os docinhos que eu fazia para vender, eu fui um pouco preparada para o Bienal. Sim, estava no stand da editora que publicou meu livro e eu consegui não ser enganada, como outras autoras foram. Sim, ou é muito importante, assim. E outra coisa que eu acho importante, gente, você, pelo amor de Deus, só divide stand também com gente confiável. Gente que você confia, que você conhece, que tem muita clareza. Igual, a gente foi para a Bienal de São Paulo ano passado, e teve um caso de autoras, um grupo de autoras que acho que eram 15 mulheres, elas alugaram um stand mais caro, que dava tipo 25 mil reais, era um stand maior, sabe, para todas ficarem, e aí cada autora pagou tipo 3 mil reais ou mais. E aí, basicamente, a mulher que estava na frente, porque você sempre precisa ter uma pessoa à frente do stand, que é a que vai assinar o contrato com a Bienal. Tem um contratinho lá que assina e tudo. E aí a mulher que estava na frente do stand delas sumiu com o dinheiro. Elas chegam, e a mulher não avisou, a benção da mulher não avisou. Elas chegaram em São Paulo com mala e tudo. Chegaram no evento da Bienal e descobriram que elas não tinham stand. Porque o stand delas foi para uma outra editora, porque a mulher não pagou, ela ficou com dinheiro. Então, tipo assim, coitada dessas meninas, o perrengue que elas passaram, elas tiveram que literalmente bater de stand em stand, pedindo se elas podiam vender o livro dela nos estandes. Outra coisa importante, assim, acho que é sempre melhor você alugar um estande, tá? Porque tem estandes que eles têm lá a opção de você revender o seu livro, né? O seu livro tá lá vendendo, mas geralmente é 50-50. Você vende um livro de 50 reais e aí 25 para você, fica para você e 25 para o pessoal do stand. Tem que fazer a conta, porque às vezes não vale a pena, sabe? É melhor você gastar o dinheiro alugando um stand do que fazer isso. Tá. Terminando isso, aí agora eu vou só resumir algumas dicas aí para você vender o seu livro. Simplifique essa história o máximo possível. Você vai espremer a sua história o máximo que você conseguir. Porque você está num evento onde as pessoas. Se a pessoa está passando ali, ela provavelmente tem um destino. Ela quer ir num stand de uma editora grande, ou alguma coisa da galera Record, intrínseca, ela tem um alvo ali. E se o tempo que ela vai te dar de atenção é muito curto. Então, você vai realmente chegar para a pessoa e, primeiro, você vai pedir para contar a história. Eu não coloquei isso aí, mas eu acho isso muito importante. Você vai pedir para contar a história. Você não vai chegar, oi, compra o meu livro, olha só, ele é um livro nacional, ele é fantasia nacional, moça, eu não tenho editora, compra o meu livro. Tipo assim, não faça isso. Você vai pedir educadamente. A Geniele colocou, eu trabalho em um salão, falo demais às vezes, mas eu não tenho dificuldade de vender o meu livro. E olha que meu pai é vendedor e aprendi muito com ele. É bom ir com uma sinopse curta, já pronta, decorada. Sim, você vai simplificar o seu livro o máximo possível. Realmente, porque assim, o pessoal não vai dar muito tempo. E a pior coisa que tem é você tá vendo que você tá se estendendo e a pessoa perde o interesse. Você vê na hora quando a pessoa que você está falando perde o interesse. Então, você vai simplificar. Qual que é a forma mais sucinta de contar da sua história? Por exemplo, minha história, a escolha do verão. Ainda é uma sinopse grande, tá? Mas o que eu consegui foi, primeiro abordava a pessoa. Ei, tudo bem? Posso te apresentar o meu livro? Aí você fala, né? Você tem um minutinho para te contar a história do meu livro? Aí, geralmente, se a pessoa tá interessada, ela fica, olha, que legal, você é autora, tão nova. Fala assim, eu falo, menino, sou mesmo. E aí conta. Se a pessoa não tá interessada, mas ela ainda é educada, ela fala, pode. Só tipo assim. E aí você chega e começa, olha, o meu livro, ele é uma fantasia infanto-juvenil na pegada de Harry Potter, as Crônicas de Nárnia. Sempre tenha uma ou duas obras para linkar a sua história, tá? Porque isso é muito bom. Então, você pega primeiro na pegada de Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, que ele conta a história do Beor. O Beor, ele nasceu numa vila onde só tinha uma estação, um verão. Lá era sempre sol, sempre calor, até que um dia, de repente, o inverno desaparece e um inverno rigoroso chega, tomando conta de tudo. E para salvar sua vila, o Beor tem que partir sozinho numa jornada, junto com animais falantes e objetos mágicos, para encontrar o verão e trazer ele de volta. Se a pessoa não interessa, ela fica, legal,
deixa eu ver o nome. Ah, legal, vou procurar depois. Fala, obrigada. Se a pessoa fica tipo, nossa, que legal, você oferece a pessoa para ver o livro. Você quer dar uma olhada? Se você quiser, ele tem um mapa. Aí a pessoa vai pegar o seu livro, vai tomar ali o tempo dela para ver a sinopse. Geralmente nisso aí, você já vendeu, se a pessoa realmente interessou, sabe? Então é isso, seja o mais rápido possível, porque aí, se a pessoa interessar, aí você pode falar mais. Você vê que a pessoa ficou esperando mais. Ela fica tipo, nossa, legal. Você fala, então, ele é um livro que eu criei a história para fazer o meu irmão dormir. Ah, isso é uma coisa muito importante, gente. Se você tem uma história por trás, alguma coisa que toque aí com a emoção das pessoas, faça isso, porque as pessoas vão ficar tipo, ai meu Deus, não acredito. Então, tipo assim, mas isso eu só falava se eu via que a pessoa estava interessada. E eu falava, eu comecei há muitos anos atrás, eu criei para ele dormir, e aí eu fui contando todas as noites e pegou, e eu sonhava em escrever essa história. Aí eu escrevi ano passado, meu primeiro livro. Eu tô aqui como autora independente. Aí você fala, não tenho editora, eu vim sozinha, não sei o quê. Sabe? Então, você continua. Outra forma muito legal que eu coloquei aí é classificar a sua história com as tropes que ela pertence. Então, tipo assim, a sua história se tem romance, ela é enemies to lovers, ela é friends to lovers, se é uma história muito de amizade, você fala que é found family. Você não fala que é uma história de amizade, você fala que é uma found family, entendeu? Que a trope é found family, que tem lá os amigos que se ajudam. Porque, querendo ou não, principalmente esse público adolescente, você consegue resumir um livro inteiro ali na trope dele, no que ele pertence. E isso é importante, entendeu? Então tem ali uma trope que identifique o seu livro. Fale com paixão e entusiasmo, é a sua história. Não fale com medo, né? Ou com vergonha. É a sua história. Você escreveu ela, é o seu orgulho, você tem que se orgulhar dela. E não force nada a ninguém, gente. Apenas apresente. Pelo amor de Deus, eu tenho trauma. Eu falando em inglês seria uma coisa. Found. Sim. Foi igual a minha mãe, a gente estava lá no estande, e assim, minha mãe ajudava todo mundo a vender, né? E aí ela foi apresentar o livro da Cris, uma hora que o da Cris é um romance, que é a Sereia Sem Dons. E aí é Enemies to Lovers. Minha mãe, esse livro aqui, ele é Enemies to Loves. E aí, ele é Enemies to Loves. Então, tipo assim, não sei o quê, eu rachei de rir, mas faz parte. Se é um adolescente, vai entender, ele vai conseguir traduzir ali o que você tá falando da trope, né? Uma coisa que eu acho muito importante, gente, não fala muito também, não. Pelo amor de Deus. Fala, pede para apresentar, seja bem rápida, e se a pessoa tiver interesse, você continua. Por quê? A pior coisa para mim é a pessoa que insiste para comprar o livro. Eu odeio isso. Você vê ali que você não quer comprar, mas a pessoa insiste, o raio. Nossa, e continua falando. No nosso stand, na Bienal do Rio, tinha um menino do lado que ele era assim. A gente estava apresentando o nosso livro para um grupo de pessoas. Ele chegava na nossa frente. Oi, tudo bem? Quer conhecer o meu livro? Ele é uma fantasia também, e não sei o quê. E, nossa! E tipo assim, tinha gente que ele vendia o livro porque ele era chato, sim, mas eu acho que tinha muito mais gente que ele afastava, entendeu? Ele era uma pessoa que assim, ele não sabia a hora de parar de falar. Ele era o outro extremo, porque ele não tinha noção, assim, do espaço da pessoa tá querendo ou não. Então, não seja essa pessoa. Fale só o suficiente. Se a pessoa estiver interessada, você continua. Se não, deixa aí. Tem aí a sua dignidade. A gente não precisa ficar mendigando também para a pessoa comprar o nosso livro. A gente tem que acreditar na nossa história. Então, isso é importante. Você saber isso. Nossa, eu não gosto, não quero ser essa pessoa, sabe? Que insiste. Então, eu tento tornar a pessoa que eu estou abordando, eu tento deixá-la o mais confortável possível. Ela tem total direito de sair, de não querer, porque eu também não gostaria de me sentir. Eu não sei a palavra, tipo, coagida, sabe? A conhecer o livro. A Gabriele colocou assim: Sara, se o livro é cristão, você acha importante falar? Eu acho que depende de como o seu livro se classifica como ficção cristã. Se é uma fantasia cristã, se é uma história onde o cristianismo ele está implícito, eu não acho necessário. Por quê? É uma forma que você alcança mais pessoas. Por exemplo, meu livro é uma fantasia, é uma metáfora. Ele é igual às Crônicas de Nárnia.
tanto gente que não é cristão e que gosta das Crônicas de Nárnia é o que mais tem. Então, a pessoa ela não vai ali entrar na história e se sentir, tipo assim, num clickbait, sabe? Tipo, nossa, do nada Jesus, Deus. Porque não, tá ali em diferentes, tá ali em diferentes metáforas, né? Analogias. Só que aí depende muito da pessoa. Eu acho, o que eu acho legal? Uma coisa que eu acho muito legal é você ser honesto sobre o seu gênero. Então, Bienal do Rio, tava lá ficção cristã, Bienal de São Paulo tava lá fantasia cristã. Se a pessoa chegou no seu stand, ela já tem uma ideia, entendeu? Do que tá acontecendo. E aí você conta a história. Se você vê que a pessoa se interessa mais, e eu acho legal também, porque, por exemplo, a pessoa vê fantasia cristã. E aí ela chega e aí ela ouve uma história, uma sinopse de uma história sobre um menino que por amor à família dele tem que crescer. Ela não vê, tipo assim, ah, não, isso aqui é Jesus, isso aqui é Deus, e aí ele se converte no final. Então, eu acho que isso é muito legal para quebrar barreiras também, sabe? Só que isso depende muito do seu público e de como é essa ficção cristã. Se for um livro realmente cristão, onde a pessoa vai encontrar ali dentro um processo de conversão, Jesus, Deus, esses termos, né? Geralmente, eu diria que não é fora da fantasia. Aí eu acho legal, sim, você falar, porque a pessoa, ela não vai se sentir enganada, né? Tipo assim, ela sabe sobre o que é a história. E uma coisa muito legal, gente, você vai descobrir que não sei falar a forma certa, mas muito mais gente está aberto à ficção cristã do que a gente imagina. O meu livro era fantasia, era um caso, mas o livro da Ioná, por exemplo, que era um romance lá e que era cristão explícito, né? Teve uma galera que não era cristã e comprou, porque gostou da história mesmo assim. Então, às vezes, a gente já julga antes de dar a oportunidade. A gente fica, essa pessoa não vai ser o meu público, mas às vezes vai ser. Então, nas bienais, o pessoal tá muito aberto, o pessoal tá aberto a tudo, assim. E aí compra a história. Você fala lá que é cristão, a pessoa não é crente, mas ela compra. É isso. Deixa eu passar agora para o último. Eventos para ficar de olho. Primeiro, vou vender o meu peixe e convidar vocês. É a FEFIC. A FEFIC é um projeto que eu tô na frente, que é a Feira de Ficção Cristã. Eu voltei da Bienal. Ai, Jesus, peraí que a Gabi me mandou mensagem. Desconto socorro, tô falando demais da conta. Rapidinho. FEFIC é a primeira feira de ficção cristã feita no país. Eu voltei da Bienal do Rio, muito com esse desejo no meu coração, e eu vi que ninguém tinha feito isso antes, organizado. Uma feira focada para ficção cristã. E aí eu, doida como sou, falei, vamos fazer isso acontecer. E aí eu tive muitas pessoas aqui de BH que somaram realmente comigo, que compraram a ideia. A Késia, que tá aí hoje, faz parte da liderança da FEFIC junto comigo. E Deus realmente, gente, fez algo dele nessa feira, que foi muito, muito além do que a gente poderia sonhar ou imaginar. Então, a FEFIC teve essa primeira edição ano passado. Ela é uma feira focada exclusivamente na ficção cristã. Ela acontece aqui em Belo Horizonte. Eu estou muito empolgada querendo ir para a FEFIC esse ano. Vem assim, a nossa experiência ano passado foi sensacional. Foi uma coisa muito, muito linda de você estar ali numa feira que é cristã, onde você é o seu lugar, é onde você está ali para falar da sua história, para encontrar com pessoas que acreditam, para encontrar também com pessoas que não creem, mas que foram atraídas, sabe, pela ficção. Então, a FEFIC ela vai acontecer em julho desse ano. A gente vai liberar a data no Instagram da FEFIC daqui a algumas semanas, mas se programem para vir. Tá? A nossa taxa de inscrição da FEFIC é muito menor do que de outros eventos. E é um bom início, assim, porque ela não é gigantesca, né? Ela é algo mais é uma feira totalmente independente, só existe pela fé. Então, fica aí a FEFIC como indicação para vocês estarem vindo. Bienal do Livro do Rio também, que acontece em setembro, que eu acredito que tem muita gente aí que já está sonhando e planejando em ir. E a Feira Literária de Tiradentes, que acontece em outubro, que é um evento aqui de Minas, né? Então, esteja pesquisando também feiras literárias bienais no seu estado, onde você está aí, porque sempre acontece, sempre acontece, eu já falei demais. E é isso, gente. Essas são todas as minhas dicas aí para participar de eventos presenciais. Então, é isso. Passo a palavra para a Gabi aí para a gente abrir para as perguntas. E... Fica aí. De nada.
Sim, total, sim, sim. 2 meses antes. Sim, exato. Uhum, sim. Uhum. É isso, é isso. Isso aí. Tá. Falar não é pergunta em si, mas é também da FEFIC, né? Uhum. Que... Ah, esqueci de levantar a mãozinha. Enfim, Uhum. que a gente anima muito pra participar da Bienal. Eu participei da FEFIC ano passado, e, tipo assim, pra mim a FEFIC queria ir pra Bienal, mas pra mim a FEFIC era o máximo, né? Tipo Uhum. assim, Bienal. Mas a gente sai de lá, tipo assim, meu Deus, eu quero mais. Quero mais dias, quero mais público, quero me aventurar num público diferente. Porque na FIC já vai muita gente procurando ficção cristã, né? Então a Uhum. gente sai, meu Deus, quero coisa. Aí eu já saio lá, meu pai, não, a gente vai tentar ir pra Bienal, foi todo. Então é uma Sim, experiência que, pelo menos a FEFIC, eu recomendo pra todo mundo se esforçar ao máximo pra ir. O custo é bem menor e sim. também, tipo assim, não precisa ter lucro, mas pagando o que gastou, eu acho que foi o que aconteceu no meu caso. Eu não tive um lucro absurdo. O meu lucro foi comprar os livros lá, que eu, todo lucro que eu tive eu usei pra comprar o livro no dia. O que também é um bom lucro, mas não tipo assim, vou ter uma coisa. Não, mas pagou, conheci pessoas incríveis, foi um momento incrível e foi isso. Então, recomendo muito. Em nome de Jesus, esse ano tem Bienal. Sim. Um comentário antes de abrir ali para a próxima pergunta. É que, assim, gente, vicia, tá? Evento presencial é maravilhoso. Se eu pudesse, eu morar. Nossa, eu moraria numa Bienal. É sensacional. Você não... Nossa, é muito lindo. Parece que é uma comunidade, assim. Nós estamos lá todo mundo junto, tentando vender livro. Você faz amizade com o pessoal do stand do outro lado. E aí, tipo assim, no final tá todo mundo despedindo, batendo palma. Ai, é lindo. Eu amo, eu amo. Então, vicia. Aí, pronto. Próxima pergunta aí. Que... Pode. Quem abrir a câmera primeiro, aquela, né? Acabou. Kézia ou Rebeca, que levantaram a mão. Fale, Rebeca. Ah, acho que eu vou falar então. Fale. Para um primeiro evento, tem alguma quantidade de livros recomendado, tipo, para quem é autor iniciante como eu? Aí eu queria ter uma base, assim, dessa ideia. Então, tem. Assim, eu sou uma pessoa de muita fé, mas na verdade é mais por causa da minha mãe, porque eu nunca tenho muita fé, não. Mas minha mãe, ela tem fé pra mim, assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A FEFIC, spoilers, a FEFIC desse ano vão ser 3 dias. E aí vão ser 3 dias completos, porque a gente quer ali, é igual a Bienal. Bienal são 10 dias, de 10 às 10 da noite. Então, para um evento tipo FEFIC, que é ali um final de semana, eu indicaria uns 50 livros, mais ou menos. Por quê? FEFIC do ano passado, a gente sugeriu, acho que foi uns 30 livros, não foi, Lita? 30 a 50 para cada pessoa. Então, assim, se você é uma pessoa mais cautelosa, 50 livros. Se você é uma pessoa com muita fé, até uns 100, entendeu? Para os 3 dias. E tudo, gente, é muito de você realmente estar ali abordando, sabe? Conseguir o seu público. Um comentário, que é uma coisa que a gente reparou de fato na Bienal: fantasias vendem mais, tá?
Não significa que romance não venda, mas assim, sendo muito honesto para vocês, fantasias vendem mais. Então, na Bienal do Rio, tava eu e a Cris de fantasia, e a Ioná e a Renata com romance. E a gente viu isso, que o público, no geral, tinha de interesse maior pela fantasia do que só pelo romance. Mas, que eu falei assim, pelo amor de Deus, nunca mude de gênero só por causa disso. Mas é importante saber, né? É, Thaís, se for pela minha fé, eu vou levar só meu corpinho. Você para, mulher, ridícula. Vai levar. Ai, que raiva. Pra mim, a Thaís tinha que ter vindo ano passado, entendeu? Mas vai vir esse ano e é isso. Vai vender tudo. Quem... Gabi que levantou. Mãozinha. É, Oi. Na verdade, minha pergunta é a mesma da Rebeca, só que aí você não respondeu completamente, então vou ver. Que é porque você falou da quantidade da FEFIC, eu queria saber da Bienal. Fatos. Quanto você recomendaria para quem realmente está indo pela primeira vez, não tem um público grande? Sim. O que acontece? Primeira Bienal que eu fui, que foi do Rio, eu pedi 200 livros. A Bienal do ano passado, eu pedi. Foram 300 livros no Bienal do ano passado, mas foi como? Foram 250 a escolha do verão. Foram 250 a escolha do verão e 50 do órfão da cidade escura. Então, aí eu vendi 300 no total. Mas, para uma primeira Bienal, por exemplo, a minha Bienal do Rio, vamos dizer assim, eu levei 200 livros, eu pedi 200 livros e eu levei mais 20 livros que ainda estava aqui em casa, que eu não tinha vendido. E eu voltei com uns 30 livros. Então, o Bienal do Rio eu não vendi tudo. Eu vendi, tipo, 190, 200, mas eu ainda voltei com uma caixa, porque é a primeira Bienal. Então, para uma primeira Bienal, eu indicaria uns 150 livros. 150, 180, porque você tem. Vamos fazer a conta ali, você tem 10 dias. E se você pedir 180 livros, você tem ele que vender 18 livros por dia. Finais de semana vendem muito, sábado e domingo são os dias que mais vendem. Então, na Bienal do Rio, a minha média de domingo era geralmente 30 livros. Eu vendia de 30 a 38 num domingo, porque é o que tem mais público, né? Então, eu sugeriria aí você pedir uns 180. E que eu falei, gente, para quem quiser ter fé, porque você já está pedindo dinheiro emprestado, pegando dinheiro emprestado mesmo. Eu acho que dá para ter muito lucro com o Bienal. Os maiores lucros, eu falo assim, financeiro mesmo, que eu tive até hoje, foi com Bienal. Muito mais do que com pré-venda. Porque pré-venda, você ainda tem que colocar ali o valor do frete. E aí você tem o frete, você tem o seu desgaste de empalar, de vender. Em Bienal, você literalmente só compra uma sacolinha e entrega para a pessoa. Então, tipo assim, eu só tive lucro realmente com vendendo os meus livros foi mais na Bienal. Então, se você é uma pessoa de fé e que você quer ter um lucro além da experiência, eu diria que você peça aí uns 200 livros, porque volta um lucro legal, entendeu? Uns 200 livros seria legal. Se você não tem muita fé, pede 150. Mas são 10 dias. Pelo menos 100 você tem que pedir. São 10 dias. Dá para você vender aí 10 livros por dia. Então, é isso. Acho que para uma primeira Bienal fica aí 150, Thaís. Dá para vender. De uns 150 para até 200. Próxima pergunta. Gabi. Fale, Gabi. Uhum. 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 Mas não dá para ouvir, não. Sim.
Sim, com certeza. O visual pega muito. Então, por exemplo, a capa, acho que a primeira coisa é a capa. Você pegar realmente, investir ali numa capa que seja atrativa. E vou dar os 2 exemplos. O meu livro, ele tinha ali as ilustrações do meu irmão, só que elas eram bem mais simples, né? Só que o meu livro tinha um mapa colorido. Então, para quem é fantasia, gente, tenham mapas nos seus livros para atrair a pessoa. Essa é uma indireta para Thaís, porque eu quero um mapa. Eu quero um mapa de um 7º continente, eu já falei com ela. Então, tipo assim, se a pessoa gostava de fantasia, eu abria e eu já mostrava, olha, esse aqui é um mapa do mundo. Eu ficava tipo, nossa, tem um mapa. E aí, eu vou dar o caso na Fefic, muita gente me procurava pela estética do livro. Vendia até pelo card ilustrado, sim. Então, tipo assim, tudo isso funciona. O livro da Cris, por exemplo, tinha ilustração dentro colorida. Nossa, o pessoal ficava apaixonado pela ilustração colorida. Era só ela abrir e mostrar a ilustração colorida, o pessoal, tipo assim, nossa, eu vou levar. Então, isso eu acho muito legal. Eu acho assim, por exemplo, eu nunca levei muito brinde. Porque no final nunca sobrou dinheiro. O único evento realmente que eu levei brinde e coisas a mais foi a Fefic, sabe? Porque eu sinto que quando é, sei lá, um evento menor, assim, fica mais fácil. Mas, então, a primeira Bienal eu nem levei marcador, pra vocês terem noção. Porque uma confusão, eu pedi o marcador no e-mail errado, aí deu um problema que eu nunca vi o e-mail que eles me mandaram, e aí, tipo, eu fui sem marcador. Então, eu não tinha nada, era o livro mesmo, sabe? Só que eu vi isso, eu vi que o pessoal se atraía muito pelo mapa, quando eu abria e mostrava, quando a pessoa estava interessada, sabe? Diagramação, eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que importa, mas eu acho que não importa tanto quanto a gente, autor independente, pensa. Porque você vai ver esses maiores livros, assim, que mais vendem, a diagramação deles é bem básica. Você pega esses livros, gente, qualquer livro, tipo, que você pega, sabe? A diagramação é básica, assim. Então, tem uma diagramação que é bonita, mas você não precisa ali florear tanto, porque tem coisa que só você vai notar como autor. Tenho descoberto isso, que a maioria das editoras a diagramação é bem mais básica, assim. Só que a capa é muito importante e isso, alguma coisa visual que tenha dentro do livro para atrair as pessoas, seja um mapa, seja ilustração, eu acho legal. Quem acho que é a Samela, né, que estava depois da Gabi? Fale, Samela. Boa noite, pessoal. Primeiramente, né? Dá pra ouvir direitinho, eu acho. Então, né, primeira sala que eu tô participando. Tá muito bom, muito, muito bom. Tô amando ouvir essas experiências. E o que bateu, assim, de curiosidade, de repente, de dúvida, não sei, fica justamente nessa questão de... Porque eu falei no início, né, que eu só publiquei contos por agora. E o livro ainda vai vir, se Deus quiser. Sim. Ainda vai vir, mas não é para agora ainda. Então, como é que você... qual é a sua ideia, assim, sobre questão de quem publica histórias mais curtas, que no caso não dá ou não vai imprimir e tal. Então, como é que participa ou tem alguma outra alternativa para essas situações? Além do geral, assim, que a gente mais ou menos já sabe que é tipo quando faz marcador, né? Divulga, já é a divulgação padrão, né? Assim, já é o mais assim, imediato, né? Mas outras dicas de repente, ou não sei. Eu acho que se você tem contos, eu acho que vale a pena transformar eles em físicos. Eu peguei Parque Falacier, que tem, meu Deus, no Word, Parque Falacier tem 4 páginas. Literalmente 4 páginas, e eu consegui transformar no livro físico. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu Parque Falacier, eu nunca fiz pré-venda dele, nada não, porque eu acho que ele é realmente muito pequeno para fazer isso. Mas eu vendi na Fefic. Eu fiz 20 para Fefic, para estar lá expondo, porque eu queria ter eles físico também, sabe? Então, aqui, ó, o Parque Falacier, a gente é fininho. Ele tem... na diagramação, eu fiz a letra grande, tá vendo? E aí deu 60 páginas. E ele ficou super bonitinho. E valeu a pena, sabe? Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, para você estar lá começando, você vai ter um custo muito menor do que mandar imprimir um livro de 300 páginas. Isso aqui vai sair, tipo, R$7, R$8 a unidade.
você pode vender ali por 15, R$ 20. E é um início para o pessoal conhecer a sua história. Então aí, ó, a Thaís tá aí com o seu livrinho também. Eu amo. Não, Rebeca, não tem como Rei da Luz ser menor do que Parque Falacier. Eu só sei disso. E Parque Falacier deu. Então eu acho super válido, sabe? Tipo assim, às vezes a gente tem ideia, eu preciso ter um calhamaço para estar num evento, não sei o quê. Vai com o que você tem. E eu realmente, eu gostei muito, gente, eu gostei muito da experiência de transformar minhas histórias pequenas em livro, porque é muito mais fácil, o custo fica menor e você está ali vivenciando a experiência também. Então, deixa eu ver, peraí. Eu fiz milagre com a Agnus Dei, levei sim, tipo, a Agnus Dei ficou um tamanho ótimo. Tem 20 páginas no hoje, ficou físico, ficou com 92. Tudo isso aqui, ó, a diagramação ela transforma, entendeu? Fica o tamanho de ego transformado aí, o ego transformado, livrão aí, pequenininho. Então, Rebeca, olha só, você já tem livro para levar para ver FIC, entendeu? Já tem. É isso. E eu falei, eu acho super válido, tá? Então, fica aí a indicação. Façam os contos de vocês em livros. Próxima pessoa, acho que é Gabi. Né? Sim. Vai pular daí. Nossa, é simplíssimo. Sim, sim. Uhum, sim. Uhum. Ai, vai sim. Vai vir sim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas também, viu? Não pode, gente. Vai. Ação, perfeito. É isso, vale a pena, acabou. Sim. Né, Gabriel? Em nome de Jesus. Uhum. É uma boa porta de entrada. Uhum.
Ai, vem assim, em nome de Jesus, já vou orar. E eu acho que é isso, a gente tem que. Tipo assim, é uma coisa que eu fico pensando, compartilhar da FEFIC, sabe? É uma coisa que eu entendi realmente que era do coração do Senhor, dar um espaço para esses autores. Então, assim, eu não ganho nada com a FEFIC, além do meu o stand ali que eu vendo como autora, porque a ideia é de ter um espaço para ficção cristã, de ter um espaço para começar, para estar expondo. Então, a FIC foi feita para isso, para quem não teve esse. Tanto que não é uma coisa para editoras grandes, etc. É para os autores independentes, é para as pessoas conhecerem, né? Então, venha. Não fica com medo. Você vai ver. Gente, eu fiquei muito chocada. Agora eu vou compartilhar mesmo, que para mim foi muito agir de Deus. A FEFIC, a gente fez na terceira semana de agosto. O tanto que o pessoal comprou o livro foi bizarro. Tipo assim, foi um dia e meio de evento. Nós vendemos todos os autores juntos 700 livros. Eu nem sabia que o pessoal aqui de BH comprava tanto livro. Tipo, foi muito Deus. O pessoal foi com dinheiro para comprar. Eu vi isso, eu fiquei tão feliz. Tipo assim, o pessoal foi com o coração lá e com dinheiro mesmo para comprar. Então não tinha ninguém lá que foi para a FEFI que não estava para comprar livro. Sabe? Isso foi muito legal. Tipo, a Gabi, Gabriele Caceta, ela teve um professor que comprou, acho que 10 livros dela para dar para os alunos. Então a gente viu o que para mim é o agir de Deus, véio. É realmente o agir de Deus. Todo mundo foi com um coração muito generoso e comprou de todo mundo, sabe? Então, isso eu acho legal. E eu creio que foi realmente o Céu que fez isso na FEFIC, né? Então, é isso. Continuem. Quem quer falar? Lívia? Fala, Thalita. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Então, Ah, beleza. Não, a gente estava falando aí, a gente não, no caso vocês, né? Vocês estavam falando sobre diagramação e geralmente sou eu que faço a diagramação dos meus livros, né? Por uma questão financeira, né? E aí, esse livrinho aqui, gente, eu fiz ele todinho no Word mesmo. E uma coisa que eu fiz que eu acho que valeu muito a pena, que chamou muita atenção, foram que a história pedia, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. As páginas começam escuras, porque a história é de um resgate mesmo, né, do Senhor na vida de uma pessoa, e ela vai clareando, né, porque o Senhor nos tira das trevas e leva para sua maravilhosa luz. Então, a ideia foi essa, e funcionou, chamou bastante atenção, né. São coisas, assim, simples, né, às vezes dá um trabalhinho a gente fazer no Word, por exemplo, eu não tenho outro aplicativo, nem né, outra coisa que me ajude a fazer. Às vezes dá um trabalhinho, mas compensa a gente ter, assim, né, um cuidadinho, assim, maior com as coisas e dá certo. Inclusive, gente, eu não sou uma expert no assunto, não, mas se precisarem de qualquer coisa e ajuda para né, diagramar, pode me chamar que a gente conversa e troca ideia, descobre como, se eu não souber, tá? Então, tá aí, galera. Era só essa a minha participação hoje. Um beijo. Oh, legal. Sim.
Sim, isso mesmo. Certíssimo. Quem mais, gente? Lita, Thaís. Fala, Lita. Tá, eu queria, mudando de assunto de diagramação e tal, queria saber como que funcionou a hospedagem para vocês na Bienal. Os custos, coisa assim, porque acho que é a parte que eu mais estou me preocupando. Então, gente, essa é uma parte realmente mais complicada, assim. A FIFIC desse ano, a gente quer ver se consegue uma parceria com o hotel que tá lá do lado, mas, enfim, mas eu não sei, eu devia ter falado isso, bosta. Eu falo as coisas na minha cara. A gente quer ver se consegue algum desconto, tá? Mas eu não prometo. Mas o que acontece? O que eu acho, assim? Eu tive muita sorte nas 2 bienais que eu fui, porque eu sou muito cara de pau. Eu e minha família, graças a Deus. E aí a gente tinha parentes e pessoas conhecidas nas cidades, que aí a gente pediu para ficar. Então, no Rio, eu fiquei na casa de uma prima do meu pai, que ajudou demais a conta. E em São Paulo, eu fiquei na casa de uma professora da minha mãe da faculdade. Então, eu não tive esse custo com hospedagem igual eu sei que outras meninas tiveram, né? Aí, o que eu indicaria, talvez? Por exemplo, para a Bienal do Rio, às vezes juntar um grupo de autoras e alugar um Airbnb. Algum espaço assim, onde dá para diluir. Eu acho que é muito melhor do que ficar num hotel. Porque assim, eu vou pagar o hotel e aí café da manhã, você não vai comer o café da manhã. Você vai ter que acordar 6 horas da manhã para sair do lugar 8 horas da manhã para chegar lá pelo menos 9 e pouca, entendeu? Bienal é tipo assim, você só dorme, você paga só para dormir. Porque você sai, você chega tarde, você chega lá para as 11 horas, meia-noite, e você tem que acordar, tipo, 6 horas da manhã, mais ou menos, para não chegar atrasado. Uma coisa muito importante. Quando você aluga um stand numa Bienal, você não pode chegar atrasado, senão você leva multa. Fatos, tá? Então, é muito perigoso isso, assim. Vi pessoas, autores lá independentes, que estavam vivendo perigosamente e chegavam, tipo, 11 horas da manhã, quando era para ele estar lá 9. Mas vi gente da organização INE anotando o nomezinho do stand também. Então, assim, isso é muito importante. A Bienal do Rio, a gente... tipo, é muita sorte, assim. Na Bienal do Rio, eu acho que a gente atrasou no primeiro dia e eles colocaram uma cartinha lá. Tipo, o pessoal da organização veio e deixou lá um lembrete pra gente. Tipo, uma cartinha falando que se atrasasse mais um dia, levava multa. E o menino do nosso lado atrasava quase todo dia, eles não pegaram ele. Mas, assim, entendeu? Não é desculpa. Então, é muito importante você ser disciplinado, porque, principalmente, as 2 bienais, assim, que são as maiores, eles são muito rígidos com isso, porque é feio a Bienal tá aberta para o público e tem um stand lá fechado, porque o autor ficou dormindo. Não pode. Então, assim, então é isso, sabe? Tipo assim, você vai ter que... são 10 dias que nem... Acho que alguém falou que é bom que desenvolva cria disciplina. Total, tipo assim... Então, o lugar que você vai ficar é realmente para dormir, sabe? Então, esse é o meu conselho, assim, procurar um Airbnb que cabe mais pessoas, tipo, tem Airbnb que cabe até 10 pessoas, 7 pessoas, mais ou menos, e aí dividir ali, tipo, não tem cama, mas tem colchão, fica com colchão, reveza quem vai ficar em cada colchão, porque eu penso que é a melhor forma de diluir, porque ficar em hotel é muito caro. E não vale a pena, porque o hotel você vai ter benefícios, entre aspas, que você não vai aproveitar. Então, você só precisa de um lugar para dormir e para tomar banho. Então, eu acho que é isso. Essa é a minha dica, assim. Tenso. Pode falar, gente. Fale. Então, nos últimos dias, desde que a FEFIC, a data foi anunciada, eu vi muitas autoras falando sobre que a gente precisa de milagres para ir, e realmente é verdade, gente. Estamos precisando de milagres. E eu queria já aproveitar esse momento só para pedir oração, porque, gente, eu fui já fazer os cálculos, e só de passagens minhas e da minha mãe, nossa, foi tenso, sabe? Assim, foi assim, a gente botou no coração e disse assim, Senhor, é só se o Senhor quiser mesmo que a gente vai, porque é fora, assim, dos nossos limites, entendeu? Então, é isso. Estamos aceitando orações, porque o milagre vai ser muito grande, porque as passagens estão mais caras até que os gastos com os livros. Entendeu? Então, é um milagre mesmo.
Com certeza. Eu vou compartilhar um testemunho, assim, que foi da Bienal de São Paulo, ano passado, gente. Bom, aquela que a gente é crente, a gente vive de milagre, assim, o que o Senhor tiver para nossa vida, Ele vai abrir as portas. Isso é uma coisa que tenho muita clareza, assim. O que for do propósito do Senhor, se é algo que Ele tem, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer. Bienal de São Paulo, do ano passado, eu quase não fui, eu nem comento isso, assim, mas a Bienal do Rio, eu ainda tinha um trabalho tradicional, né? Eu trabalhava numa empresa, então eu levei ali um dinheirinho. Bienal de São Paulo, o stand era caríssimo, os livros para pedir estavam muito caro. Acontece que eu tinha dinheiro para pagar a primeira parcela, que eu peguei emprestado, para pagar a primeira parcela, e eu não tinha para pagar a segunda dos livros. E eu tava literalmente a ponto de falar com a Cris, tipo, amiga, eu não vou conseguir, vai ter que só você mesmo, porque pagamos o stand, mas eu não consegui dinheiro para pagar os livros. Por quê? Eu tinha pegado um empréstimo com a Nubank em dezembro. E aí eu acho que eles não emprestam, se for menos, sei lá, eles têm um prazo até eles emprestarem de novo. E aí eu não consegui pegar empréstimo com a Nubank. Meu pai não conseguiu pegar empréstimo com o banco. E eu tava, tipo assim, eu lembro que, tipo, a Bienal começava dia 1º de julho, né? Dia 8... Não, peraí. Dia 8 de junho, eu ainda não tinha pedido os livros na gráfica. Nem a primeira parcela eu tinha pagado. Porque eu não tava com dinheiro nem para a primeira parcela. E aí eu lembro que foi, tipo assim, dia 25 de junho. E eu tava assim, eu falei, Deus, será que é isso? Tipo, será que o Senhor não vai agir? Tipo, eu cheguei até aqui e aí vai ficar por isso, sabe? E eu lembro que não, foi muito isso. Eu fiquei tipo assim, sabe aquele último momento que Deus, tipo, se Deus não fizer ali, não vai, o último do último instante. E eu orei e eu fiquei assim, meu Deus, será que o Senhor não vai fazer? Eu tô achando que o Senhor vai fazer essas últimas semanas, e se o Senhor não fizer, eu não vou. E aí, tipo assim, no último momento, literalmente, um irmão da igreja emprestou pra gente o dinheiro. Tipo, se ele tinha todo o valor e aí ele emprestou pra gente. Só que eu ainda fui para São Paulo sem dinheiro, porque é uma outra coisa que você precisa aí colocar, que, tipo, você tem que gastar com Uber, você vai gastar com alimentação, e é bom você pelo menos ir com um dinheiro, sabe? Porque você vai ganhando com o livro, tudo bem, você vai tendo seu dinheiro ali para gastar, mas para os primeiros dias, você tem que ter um dinheirinho ali separado para isso. E eu e minha mãe, a gente não tinha, e aí foi nós duas para São Paulo. Conseguimos esse milagre do homem para pedir os livros. E aí chegamos em São Paulo e eu não tinha, gente, tipo assim, pro primeiro dia a gente tinha muito pouco dinheiro, a gente devia ter o quê? Uns R$40, eu acho, na conta, assim. E aí eu cheguei lá e eu e a Cris, a gente começou a fazer o nosso stand. E aí eu comecei a desenhar, fazer os letterings, né? Passou uma moça e achou lindo o que eu tava fazendo, perguntou se eu morava em São Paulo, falei que não. Vocês conhecem essa história? Eu acho que não, né? Olha só, gente, que legal. Eu nunca compartilhei. A Alita que estava aqui, que eu compartilhei. E aí a moça, ela chegou e olhou, ela falou assim, nossa, que lindo, você é de São Paulo? Você trabalha com isso? Eu falei, não, eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalho com lettering. Saiu a moça. Deu tipo umas 2 horas que a gente ficou lá o dia inteiro na montagem, volta a moça. Você tá disponível para fazer um lettering no stand? Tipo, hoje? Aí eu falei assim, tô, uai, a gente estamos terminando aqui. E aí ela falou assim, então você vem comigo que eu vou te mostrar o stand que a gente está querendo fazer. E aí, gente, foi muito legal, porque, tipo assim, era uns negocinhos de vidro, assim, eram uns letterings pequenos, sabe? E aí, antes de eu ir, minha mãe falou assim, Sara, saiba cobrar, porque aqui em BH o pessoal é tudo pão duro para essas coisas. E aí eu cheguei lá e aí eles me mostraram, eu falei, olha, era 40 negocinhos de vidro. Eu não sei exatamente quanto que eu cobrei por cada. Sei que no final deu R$800. E eles pagaram por Pix na mesma hora. Eu não tinha dinheiro, gente. Eu até arrepi. Tipo, eu não tinha dinheiro para os primeiros dias. Foi muito Deus. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, tipo assim, nossa, que isso fique como testemunho para vocês, porque foi literalmente a mão do Senhor, não tem outra explicação. A gente conseguiu dinheiro para pagar os livros, a gente não tinha dinheiro para Uber, para alimentação. E antes da Bienal começar, porque esse foi o dia da montagem, eu ganhei os R$800, que foi a nossa alimentação e Uber nos outros dias. Então, assim, se o Senhor quiser, Ele faz. A gente precisa... realmente, eu sinto que talvez eu e a Alita, aí, que a gente teve essa experiência missionária, fica um pouco mais fácil, entre aspas, porque eu tive que viver situações no campo missionário que literalmente era só Deus e ponto.
porque eu não tinha dinheiro para nada, eu não sabia como que eu ia fazer no dia seguinte, então eu tinha que fisicamente depender do Senhor. E a Bienal e esses eventos é isso, sabe? É realmente assim, você toma um passo de fé e sabe que Deus cuida, é Ele que cuida de você. A sua vida está nas mãos dele. Você acha que Deus vai te mandar para outra cidade e não vai cuidar de você? E não vai prover em tudo que você precisa? Tipo assim, você é dele, como que ele não cuidaria, sabe? Então, isso foi muito legal e foi uma prova gigantesca, assim, do cuidar de Deus na minha vida. Então, eu consegui exatamente o dinheiro que eu precisava para alimentação e transporte e vendi todos os livros. Então a gente precisa tomar esse passo de fé, sabe? E saber e assim, e entender que o Senhor é digno da nossa confiança. O Senhor é digno da nossa coragem, mesmo quando a gente não se sente corajoso. Porque se ele chamou, é ele que vai prover. Então, que essa palavra fique aí para todas vocês. Eu creio muito nisso, no propósito de vocês. É o Senhor que chama ele, o dinheiro é dele, a terra é dele, principalmente as nossas vidas. Então, assim, eu creio nisso. Pode parecer impossível, maior vai ser um milagre, entendeu? Você vai ter um testemunho ainda mais legal para contar para as pessoas. Então, é isso. De nada. Aqui está o dinheiro, o livro. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum. Uhum. Ele é muito maior que o dinheiro. E eu acho que sim, é um negócio assim que a gente precisa viver para provar. Porque uma coisa é a gente falar que a gente crê que o Senhor é o dono de tudo, do ouro e da prata, que Ele é o dono da nossa vida, do nosso futuro, do nosso conforto. Quando a gente sai tipo, dá esse passo de fé, é que isso se torna um testemunho real na nossa vida, né? Então, tipo assim. Vou até contar. Pode falar, Gabi. Não, aproveitando. Não, nessa questão de testemunho, né? Contar o meu testemunho em relação à FEFIC, que é o que a maioria tá querendo ir também, porque a data saiu bem perto do evento. Eu não Sim. tinha. O livro de romance que eu tinha não estava pronto. Então, aí eu fiquei, cara, não vou poder ir. Porque a forma de eu ir seria com o livro para ajudar nos custos. Aí eu morava em Curitiba na época ainda. Aí eu desci no final de semana aqui pra casa dos meus pais e cheguei. Pais, conversando com eles e tal, falei da FEFIC, então vai ter uma feira de ficção cristã, tal, tal e tal. Será que não dá pra ir como leitora? Num milagre, alguma coisa assim, fazer rifa, alguma coisa assim? Aí meu pai olhou pra mim, mas se você já vai, por que você não tenta levar seus livros? Aí eu fiquei, então, eles só não estão prontos. Ele falou, não, mas não tem aquele contato, tal, tal e tal. Não, não, mas
o conto é muito curto, não dá para fazer físico, aí eu não tenho dinheiro para pedir na gráfica, falta só um mês e pouquinho. Aí ele pegou, falou que emprestava o cartão para mim, o cartão de crédito daí que tem um limite mais alto. Aí lá vai. Eu entrar no desespero, daí eu ganhei. Eu lembro que eu tava no banheiro, tomando banho e tal, e orando, né? Aí eu orei, Deus, bem que o senhor podia me dar o stand, né? Só pra confirmar, assim, tipo, se quer pra mim ir. Porque eu não tinha dinheiro pro stand. Tinha que pagar, tinha data pra fazer. Aí eu lembro que eu saí. Uns 20 minutos depois, a Julie me mandou mensagem. Lita, tem uma proposta pra você. Aí ela explicou lá, daí ela pagou o stand e eu vendi o livro pra ela lá também, que ela não ia poder ir fisicamente. E tudo foi sendo resposta de oração, assim. O livro que era para chegar depois da FEFIC chegou uma semana e pouquinho antes. Então, os livros para chegar nessa FEFIC. Gente, pelo amor de Deus, os livros para chegar nessa FEFIC foi tão provisão de Deus que o homem da gráfica veio para a FEFIC para entregar os livros. Foi tipo assim, bizarro. O cara da fábrica do livro, ele veio de Curitiba até Belo Horizonte com os livros das meninas que não tinham chegado. Tipo assim, o que impede Deus? Ele literalmente fez o homem vir parar aqui. Então, Quem quer ir é um passo grande. É. Eu tenho dinheiro para esse ano para FIC Bienal? Não tenho. Mas acho que eu ainda tô tão anestesiada da última FIC que eu só tô, Deus, eu tô desesperada, mas o Senhor proverá. Já proveu uma vez. Então, dá esse passo, gente. É uma experiência incrível. Sim, recomendo muito. Sim. Só queria fazer um comentário que a Kézia colocou assim, estamos fazendo chorar aqui. Kézia só fica... Sim, com certeza. Sim. Sim. Uhum. É isso que eu ia falar. Às vezes é um negócio que Deus usa também para trabalhar no nosso coração e no nosso orgulho. A luta. Sim. Continuo. Sim.
Sim. Sim. É muito mais isso, na verdade, é muito mais isso do que o livro. Porque o tanto que Deus trabalha no meu coração nesses eventos é realmente um instrumento que o Senhor usa, sabe? Então, total. A Gabi comentou assim: a vergonha que eu tenho, meus pais não têm. Eles já estão se movimentando e tendo mais fé que eu. Gabi, abraça isso, porque isso é a graça de Deus na sua vida. É maravilhoso quando a gente tem isso. E quando não tem, isso não pode nos parar, porque quem nos chamou é o Senhor. Então, se a gente não. O apoio que a gente não tem de alguém, a gente sempre vai ter dele. Mas ter pais que apoiem, velho, é muito bom, muito bom. Então, deixa que eles acreditam pra você e vai. Sim. Uma fixa, né? Sim, sim. Uhum. Exato. Uhum. Ah, ai, Gabi, é isso. Uhum. Yes! Sim, sim, total. Uhum. Top. Uhum. Uhum. Com fé em Deus. É, é isso. Ai, meu Deus. Então, gente, não sei, venham para Fique, por favor, por favor. Eu quero muito vocês aqui. E eu creio que o Senhor está fazendo algo muito lindo no nosso tempo. A gente precisa. Acho que todo mundo que está aqui já tomou o passo de fé e de coragem de estar escrevendo as histórias, está compartilhando. Então, às vezes, é um novo nível mesmo de confiança no Senhor, sabe?
vir para esses eventos, venham para a FEFIC, orem pela FEFIC, orem para que Deus guie, que Deus direcione. A gente precisa muito de oração, porque é um evento totalmente independente, assim, ninguém sabe fazer evento, a gente está fazendo tudo na graça do Senhor. Fizemos a primeira edição, deu muito certo, porque Deus estava nela, então a gente quer que Deus continue. Só faz sentido se ele tiver, né? Então, orem pela FEFIC. Eita! Os clãs da lua. Os clãs da lua, a pré-venda está aberta. Vou divulgar aí. Se alguém aqui ainda não conhece, quiser adquirir a história, se vocês puderem me ajudar compartilhando também, gente, eu agradeceria muito compartilhar lá um post, compartilhar para pré-venda. Vai até o dia 20 deste mês. Então, fica aí, comprem os clãs da lua, leiam os clãs da lua, divulguem os clãs da lua. E essa semana eu tenho muitas surpresas para vocês lá no Instagram. Então, é isso. E sexta-feira, tá? E eu tô muito feliz. Não vou contar. É isso, não vou falar, porque é essa semana. E eu tô muito feliz, assim, de ver o cuidado do Senhor e que chegou o tempo certo, assim, o tempo maduro. Depois que sair, né, as novidades, eu acho que é mais um testemunho ainda maior que eu tenho para compartilhar. Então é isso. Compra o Plano da Lua. E aí, quarta-feira, sexta-feira, na verdade, é o dia, assim. Vai ter uma super novidade. Foi bom. Isso, sim, sim. Hum, sim. Sim. Tchau. Amo vocês. Tchau.